Estendam suas mãos para cá, vamos estar orando e abençoando a vida do Anderson. Deus, muito obrigada pela vida do Anderson, muito obrigada por esse bom amigo que nós temos, muito obrigada pelos bons tesouros que o Senhor tem compartilhado no coração dele. Muito obrigada porque o Senhor tem se revelado cada vez mais. Muito obrigada porque o Senhor trouxe ele aqui nessa manhã para nos conduzir a olharmos para Ti juntos. Que nessa manhã nós possamos conhecer um pouco mais do comprimento, da largura, da altura e da profundidade do Seu amor. Libera sobre nós espírito de sabedoria e de revelação para que possamos ver e contemplar as belezas e as riquezas do Senhor na Tua palavra. Que o Anderson possa proclamar aquilo que o Senhor depositou no coração dele nessa manhã com coragem e ousadia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia. Deixa a tua Bíblia aberta em João capítulo 17. Nós vamos passear um pouquinho por esse texto hoje. Enquanto isso, eu vou preparar aqui rapidinho, abrir garrafa. Meu café também. Vamos orar mais uma vez, rapidinho. A gente gosta de orar aqui na base. Graças a Deus por isso. Então, feche seus olhos. Pai da glória, nós queremos agora voltar os nossos olhos, o nosso coração, a nossa atenção à Tua palavra. Nós pedimos, Pai, que o Teu Espírito possa conduzir os nossos corações, nos transforme, nos toque. Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio. Espírito do Deus vivo, faça a Tua palavra resplandecer sobre as nossas vidas e trazer luz para as áreas mais escuras do nosso coração. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos de Ti. Nos capacite para viver de forma digna do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos chegando, como a Vivi falou, perto da Páscoa. É um marco muito significativo para a nossa fé. Então, realmente eu quero, juntamente com ela, te encorajar a ter expectativas no seu coração. Não só pela nossa programação, mas pelo que o Senhor, sabe, tem gerado ao longo da história, sabe? E também agora, nessa nossa pequena porção aqui que nós vivemos, daquilo que o Senhor tem gerado em nós. A partir desse lugar de entendimento de quem nós somos em Deus, de que nós somos reconciliados com o Pai. Nós somos tirados, sabe, desse reino de trevas densas. Nós, antes considerados inimigos de Deus, nós somos resgatados por Ele e agora o nosso status muda. Agora nós somos filhos, agora nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Cara, tudo isso é extremamente relevante para nós. E se não é, precisa ser. Cristo, Ele transforma, sabe, a nossa identidade de forma radical. Antes caídos, agora reconciliados. Agora feitos novamente, sabe, imagem e semelhança de Deus. Cara, essa é a nossa jornada. E a gente precisa cada vez mais ser entusiasmado por isso. Nós precisamos ter no nosso coração realmente apego e apreço pela obra redentora. Nós precisamos ter apego e apreço pela obra da cruz. Mas nós falamos que a cruz ela não é o evangelho por completo, né?
O evangelho por completo, ele tem a cruz, mas ele também tem a consumação de todas as coisas, onde nós veremos o Senhor face a face, não mais como um espelho ou como uma imagem embaçada, mas nós veremos o nosso Senhor. A cruz, ela nos proporciona isso. A cruz, ela nos direciona para esse lugar, onde um dia nós veremos o nosso Senhor. Amém? É isso aí, irmão. Dá um glória aí, bicho. E olhar para João 17, para mim é extremamente especial. Talvez ali tenha, aqui nesse capítulo tem um dos versículos que eu mais amo e que talvez em qualquer mensagem, em qualquer conversa eu tente encaixar esse versículo, que é João 17:3, quando fala que a vida eterna é esta, conhecer ao Deus único e verdadeiro e a Jesus, o seu Filho, a quem enviou. Eu amo esse versículo, porque ele traz essa noção da vida eterna que começa agora, a partir do momento em que nós nos aproximamos do Senhor e desejamos conhecê-lo de forma íntima. Eu amo isso, eu amo esse capítulo, e todo o enredo dele é extremamente significativo. Porque voltando um pouquinho e dando um pouco de contexto, aqui Jesus ele está encerrando a sua conversa com os seus amigos após a ceia, após a sua última ceia. A última ceia de Páscoa, ali ele reunido com os seus discípulos no cenáculo, naquele lugar preparado. João ele vai descrever os detalhes dessa conversa, dessa última conversa do Senhor com seus amigos. Mateus, Marcos e Lucas, eles falam sobre o contexto geral, mas João ele é bem específico. João é bem específico porque ele traz o discurso completo. E aí quando você for ver aí, você vai ver que João 13, 14, 15 e 16 é uma conversa extremamente profunda, mas extremamente sensível também de Jesus com seus discípulos. Ali ele fala sobre a capacitação do Espírito que viria, sobre o próprio Espírito Santo que viria sobre os discípulos. Ali ele fala sobre a perseguição que viria sobre esses discípulos. A partir do momento que esses homens dizem sim para ele e escolhem viver uma vida debaixo do senhorio de Jesus, Jesus começa a apontar para eles também as dificuldades que viriam a seguir. Porque Jesus não estaria mais com eles. Jesus, um pouco ali para frente na história, Jesus iria morrer. Jesus iria ser levantado na cruz. E de antemão ele começa a preparar o coração desses homens para viver esse momento dramático. Porque até então eles têm ali 3 anos de experiências extremamente íntimas e intensas, onde eles viam o seu mestre fazendo coisas que eles jamais tinham visto. Pessoas sendo curadas, demônios sendo expulsos, pessoas sendo, confrontadas no seu pecado, perdoadas no seu pecado. Dinâmicas bem intensas esses homens viram. Mas agora esse mestre deles, esse amigo deles, não ia estar mais com eles. Agora esse amigo tão íntimo que fez a vida deles virarem do avesso, literalmente, não vai estar mais com eles. E aí eu acho que esse é o ponto da nossa reflexão. Esse é o ponto da nossa reflexão de hoje. Porque depois dessa conversa tão tensa, depois de Jesus abrir todo esse caos que poderia vir a acontecer depois da sua morte, Jesus também vem com palavras de esperança, mas em sua última interação com eles, João vai nos mostrar uma das orações mais lindas que o próprio Senhor fez. E aí João 17 é isso. João 17 é conhecido como a oração sacerdotal. A oração sacerdotal de Jesus. É literalmente o sumo sacerdote, como nós vemos ali em Hebreus, ele se consagrando para ser o sacrifício também.
aquele que é o sacerdote último, o maior sacerdote de todos os tempos. Aqui agora, nessa oração, nesse momento, ele está se consagrando para ele ir em direção ao Calvário, ao sacrifício, sendo ele mesmo a vítima desse sacrifício. Isso é bem dramático, né? Isso é bem denso, tenso também. Mas aí nós vamos ver no versículo 1 até o 8, Jesus ele falando sobre ser chegada a sua hora, sobre ser chegada a hora dele cumprir aquilo que o Pai enviou ele para fazer. E aí, sendo bem rápido, dando um panorama para a gente sobre isso, o capítulo 17 inteiro do Evangelho de João, ele é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, mas também ele é uma oração em favor daqueles por quem Jesus iria se sacrificar, sendo ele mesmo o sacrifício oferecido pelos seus discípulos, mas também por aqueles que ainda viriam a crer nele, lá na frente. Então, nesse capítulo inteiro, Jesus ele vai estar orando ao Pai em favor de seus discípulos, pedindo proteção, santificação e unidade. E aí, dando um panorama bem rápido, do capítulo 17, de 1 a 5, nós vamos ver Jesus orando a Deus, pedindo que glorifique a Ele, para que Ele também glorifique o Pai. João 2, especificamente, ele vai falar sobre a autoridade que lhe foi dada sobre toda a humanidade, para conceder a vida eterna. João 3, meu preferido, 17:3, Jesus declara que a vida eterna é conhecer o Deus único e verdadeiro e a Jesus a quem o próprio Pai enviou. E aí, de 16 ao 14, Jesus revela que ele completou a obra que o Pai lhe deu para fazer. E aí nós vamos ver aqui ele falando sobre ele ter cuidado dos seus discípulos, sobre ele ter os protegido, sobre ele ter guardado eles em seu nome, ou seja, no nome do Pai. Então, tudo isso vindo desse momento dramático e específico da história. Mas hoje, nós vamos focar no verso 9 para frente, que é quando Jesus ele começa a orar ao Pai, especificamente pelos seus discípulos. Especificamente por aqueles homens a quem ele chamou para andar com ele. Então, do verso 9 para frente é o que nós vamos trabalhar hoje. É o que nós vamos refletir hoje, nós vamos conversar um pouco sobre isso. E aí, começando no verso 9, vamos ler. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Verso 10. Todas as minhas coisas são suas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Essa é a primeira porção da oração de Jesus, agora voltada para os seus discípulos. Ele não está mais falando sobre ele não está mais falando sobre a dinâmica de conhecer a Deus, ele não está mais falando sobre a dinâmica dele ser glorificado. Agora a oração de Jesus se volta aos seus amigos. E, consequentemente, se volta para nós. Amém? É especificamente pelos seus discípulos que estão ali agora, mas também atinge a gente. Nós vamos ver ao decorrer da palavra que nós podemos nos incluir nessa oração de Jesus. Que ela é uma oração que ela ecoa durante toda a história. E ela vai ecoar até a consumação. Jesus, nesse primeiro ponto que nós vamos conversar hoje, vai dizer que ele não pede pelo mundo, mas por aqueles que o Senhor deu a ele. E eu quero enfatizar isso e também a partir de que neles eu sou glorificado.
Aqui Jesus deixa claro que ele não está orando pelo mundo, e às vezes a gente pode cair num pensamento de tipo assim, caramba, então Deus não ama o mundo, né? Deus não tem relação nenhuma com o mundo, mas, cara, calma, não é bem assim. Porque se nós olharmos para João 3,16, todo mundo conhece esse versículo de có e salteado, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? E isso seria uma controvérsia, você pegar e olhar para João 3,16 e Deus ama o mundo, e aqui Jesus fala, cara, eu não estou orando pelo mundo. Isso quer dizer que ele não ama? Não, não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com o fato de que, nesse exato momento e nesse contexto, Jesus precisa voltar a sua intercessão para os seus amigos, para os seus discípulos, para aqueles que vão levar adiante a sua mensagem, para aqueles que vão levar adiante, sabe, a mensagem do reino que Jesus veio trazer. Nós vamos ver que o mundo, aqui no original, mundo é cosmos. No grego, cosmos. Cosmos tem a ver com a criação. Tem a ver com a criação que está sujeita agora à queda, que está sujeita à corrupção do pecado. Infelizmente, isso aconteceu. E o plano de redenção de Deus, ele é um plano completo. Amém? Ele não é um plano que atinge apenas a humanidade. Ele não é um plano que atinge apenas o coração humano. Mas existe um ponto muito importante, que é, a partir do plano de redenção, a partir de Cristo, nós somos reconciliados, e agora nós também somos agentes dessa redenção. Por quê? Porque agora o próprio Espírito de Deus habita em nós, e nós somos representantes do reino de Deus aqui na terra. Então, quando nós olhamos para agora, para essa porção, nós estamos vendo Jesus orando especificamente pelos seus discípulos, para que eles sejam capacitados, para que eles sejam cheios de entendimento e de poder de Deus, para viverem o propósito que o próprio Cristo os incumbiu. Para que eles possam viver a mensagem a qual 3 anos eles foram, cheios, eles foram ouvindo, e eles foram sendo, construídos, porque eles foram sendo edificados, ao longo desses 3 anos. E agora chega a hora deles não serem mais apenas os alunos que questionavam, não serem mais apenas os alunos que às vezes faziam umas perguntas meio nada a ver. Mas agora era a hora deles sacudirem a poeira e irem. Por isso que Jesus ele volta agora, nesse específico momento, a sua intercessão aos seus amigos, a intercessão dele ao Pai, mas voltada para os seus amigos. Porque através desses homens, através desses caras fracos, falhos, cheios de defeito, cheios de medo, o plano da redenção correria. O plano da redenção iria avançar por meio desses homens. Vocês estão aqui? Faz sentido? Parece meio loucura você pensar nisso. Trazendo para a nossa realidade, hoje nós temos a mensagem do Evangelho, hoje nós recebemos a mensagem do Cristo ressurreto que virá por causa desses homens. Se hoje nós recebemos essa porção e nós podemos dizer, cara, de fato eu amo a Jesus e eu amo a mensagem do Evangelho, é porque essa intercessão de Jesus lá atrás, ela ainda ecoa e hoje ela faz efeito em nós. Chegou até nós. Amém? Isso é muito doido.
E aí o outro ponto desse versículo 10 é que fala, e neles eu sou glorificado. Há momentos atrás, esses homens, eles estão questionando Jesus sobre a morte dele. Há momentos, alguns momentos atrás, se levanta um traidor. Há alguns momentos atrás, Pedro está questionando o ato de Jesus de lavar os pés dele. Não, você não vai lavar o meu pé. Jesus, então você não vai ter parte comigo. Então me lava por inteiro, então, vai, me lava todo. Exagerado. Mas eu amo Pedro. E aí chega nesse momento da oração, Jesus fala, e neles eu sou glorificado. Cara, aos olhos humanos, aos nossos olhos, você olhar a trajetória dos discípulos, algumas vezes você vai falar, cara, esses caras não estão glorificando Jesus em nada. Eles têm do lado deles, o maior mestre de todos os tempos. Mas eles estavam, disputando para ver quem ia sentar do lado direito dele quando fosse chegada a hora do reino. Mas esses homens queriam dar continuidade ao plano do Pai, de avançar a mensagem do reino de Deus. Estavam brigando com uma mulher que chegou e quebrou um vaso em uma adoração extravagante ao seu Senhor. E eles estavam indignados com essa mulher. Por que você está fazendo isso? Era melhor que isso fosse dado aos pobres. Esses são os caras que Jesus está falando. Eu sou glorificado neles. Alguém se identifica? Quando eu olho para mim hoje, quando eu olho para o meu coraçãozinho caído, quando eu olho para as minhas pequenas reações no dia a dia, e eu falo, Deus, o Senhor está realmente sendo glorificado em mim. É sério isso. Olha como é que eu estou. Olha como que eu sou. Mas existe uma boa notícia. Sim, Deus está olhando para a nossa jornada, e a partir do momento que nós dissemos sim para Jesus, a partir do momento em que nós dissemos sim para Ele, e nos comprometemos com o senhorio de Cristo, sim, nós estamos glorificando a Ele. Sim, nós somos aqueles que hoje têm a porção, sabe, e que levantam a bandeira e que avançam em direção ao grande e glorioso dia. Esses somos nós, fracos, muitas vezes não entendendo nada, muitas vezes sem ter a menor noção daquilo que nós estamos fazendo, muitas vezes sem convicção, mas ainda assim, meus irmãos, dizendo sim para Ele. Cada dia, dizendo sim para Ele, a cada dia, a cada momento, a cada ação nossa. A cada porção que muitas vezes nós achamos pequena e pouca e falha. E é. Mas ainda assim é precioso e ainda assim, é um sim voluntário para o coração de Deus que nós estamos dando. Amém? Não é sobre o quão capacitado nós somos, mas é por quanto nós deixamos o próprio Cristo, o próprio Senhor nos capacitar. Faz sentido? Vamos avançar. O verso 11, ele vai dizer, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles,
guardava-os em teu nome, que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Jesus aqui nessa porção, ele declara claramente que ele está a caminho do Pai, e ele não estaria mais com seus discípulos, para protegê-los e guardá-los. Voltando, né? Alguns versos antes, alguns momentos antes, Jesus chega para Pedro e ele fala: Pedro, Satanás queria te peneirar, mas eu intercedi por você. Isso é pesado. Mas enquanto esses homens estavam caminhando com Jesus, enquanto eles estavam sob a tutela de Jesus, eles eram protegidos e guardados. Mas agora Jesus está voltando para o Pai. Então, ele mesmo pede ao Pai: Pai, guarda-os em teu nome, proteja-os em teu nome. O mundo é um mundo mau, o mundo é um mundo caído. E aí eu já estou parafraseando, né? O mundo jaz no maligno. A corrupção impera na criação. Pai, guarda-os em teu nome. Mas como assim guardar em teu nome? Se nós formos olhar o nome de Deus no Antigo Testamento, ele não é apenas um símbolo do seu caráter, mas é também um símbolo do seu poder. Existem alguns versos, se você quiser estiver anotando aí, você pode anotar para você ver que eu não estou mentindo. Salmos 20, o verso 1, Salmos 54, o verso 1 também, e Provérbios 18, 10, eles vão falar justamente sobre esse lugar de segurança que o nome do Senhor dá. Mas não falando do nome dele em si, mas do poder dele, da grandiosidade dele. Eu gostei muito de Salmos 20, o verso 1. Eu vou abrir rapidinho aqui para vocês verem. O salmista vai dizer assim: que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o nome do Deus de Jacó o proteja. E aí Provérbios 18, 10. Provérbios 18, 10 vai dizer: torre forte é o nome do Senhor, o justo corre para ela e está seguro. Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos que o que Jesus está falando é justamente sobre o Senhor guardá-los enquanto eles permanecem no Senhor. O Senhor guardá-los enquanto eles estão ali, nesse mundo hostil, neste mundo que rejeita e renega tudo aquilo que vem e provém do Pai, assim como o mundo rejeitou o próprio Cristo. E agora esses homens vão ser expostos a isso. Agora esses homens vão ser expostos a esse tipo de hostilidade. E antes mesmo de que isso comece, o Senhor está pedindo ao Pai que guarde-os na força de seu poder. Que os guarde e os capacite para viver esses tempos de dificuldade. Assim como Ele mesmo os guardou enquanto estava com eles, Ele pede agora para que o Pai os guarde, para que eles permaneçam ligados ao Pai, para que eles sejam unidos. Assim como o apóstolo Paulo mesmo diz, né, lá em Efésios 4, unidos pelo vínculo da paz. Qual é o vínculo da paz? Cristo. Cristo traz paz entre os homens e Deus. Então, enquanto eles permanecerem nesse lugar de unidade,
enquanto eles permanecerem nesse lugar de segurança em Cristo, eles estarão guardados. E mais uma vez, isso cabe também a nós. Isso cabe para nós. Porque dando sequência à nossa leitura, nós vamos ver mais uma vez, lá no verso 15 de João 17, Jesus falando: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. No 14, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Essa é uma realidade dura e que às vezes a gente esquece por conta do nosso contexto. Nós hoje estamos sentados confortavelmente nas nossas cadeiras, ouvindo sobre a palavra de Deus. Nós estamos aqui cultuando, nós saímos das nossas casas tranquilamente com a nossa Bíblia na mão e nada acontece, e está tudo bem. E às vezes isso pode passar uma falsa sensação para nós de que nós não somos perseguidos, nós somos tranquilões, pô. E é verdade. Existem pessoas que vivem em uma situação de perseguição real, risco de morte, e tudo isso que nós conhecemos. Nós temos um turno aqui na sala de oração sobre igreja perseguida, e cada vez mais nós temos estudado sobre isso, nós temos ido um pouco mais fundo nisso, em buscar informação, e nós, acabamos ficando chocados com o que acontece. Mas o fato, irmãos, da gente estar sentado aqui confortavelmente não quer dizer que o mundo não seja hostil à mensagem do Evangelho. Não quer dizer. Assim como esses homens precisavam da própria intercessão de Jesus para que o Espírito viesse sobre eles e capacitasse-os a viver no meio de um ambiente hostil, cara, nós precisamos do Espírito Santo constantemente nos capacitando, nos santificando e nos purificando, para vivermos no meio desse mundo que sim, ainda permanece hostil à verdade do Evangelho, que ainda permanece hostil a Cristo, que ainda permanece hostil ao Deus soberano, assentado sobre um trono. Cada vez mais ao longo da história, parece que nós vamos nos aproximando do fim, e a Bíblia vai se tornando muito real. Muito mais real do que, ela já é. Meus irmãos, há alguns meses atrás, a gente começa a ver todo esse borbulhar de Oriente Médio, enfim. Conflitos acontecendo, coisas acontecendo. E eu não sei vocês, mas para mim, quando eu olho para essas circunstâncias, cada vez mais a Bíblia parece se tornando real. A Bíblia parece que está meu irmão, as letras estão saltando e elas estão se encaixando em contextos acontecendo ao redor do globo. Anos passam, dias vão, dias vêm. E quando eu olho para Salmos, no capítulo 2, e os reis da terra ali estão tramando contra o Senhor e o seu ungido, e Deus do seu trono ri. Essa é a segurança que eu tenho, que o Senhor está rindo. Mas quando eu olho para o contexto e quando eu olho para o lado, o Evangelho, a mensagem do reino, ela continua sendo tão hostil para o mundo quanto era na época desses homens, em qual eles foram perseguidos.
Talvez a gente vá passando o tempo e a gente vai tornando ela mais palatável. E a gente vai tentando ali, sabe, dissolver algumas porções para ela ir se adaptando. Mas o centro da mensagem do Evangelho, ele continua hostil para o mundo. Porque o centro da mensagem do Evangelho é Deus vindo na terra. E destronando todos os governos, fazendo com que todas as coisas se conformem à vontade dEle. E isso para o coração do homem que anseia por independência, anseia pelo seu próprio ego e desejo, isso é hostil, cara. A mensagem do Evangelho, ela continua sendo hostil. A gente pode não perceber, meus irmãos, mas ela continua hostil. Ela continua sendo bem selvagem. Mas voltando para o texto, quando a gente olha aqui, nós vemos o próprio Jesus intercedendo pelos seus amigos, pedindo para que o Pai os santifique, os purifique, que o próprio Pai guarde eles desse mundo hostil. E nós podemos ter essa confiança também de que o Pai também está nos guardando, de que o Pai também está nos protegendo, está nos santificando à medida que nós permanecemos nele. À medida que nós permanecemos aos pés do nosso Senhor. Amém? É só pancada nessa parte, irmãos, mas depois melhora. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Nós precisamos, meus irmãos, ser purificados a cada dia. E esse aspecto da santificação, ele não tem só a ver com a imoralidade sexual ou qualquer coisa do tipo. Porque geralmente quando fala sobre santidade, geralmente quando se fala sobre santificação, todo mundo liga automaticamente, né? Imoralidade sexual. A galera já liga, faz parte, logicamente, faz parte. Nós precisamos nos desvencilhar de tudo aquilo que é mal aos olhos do Senhor, e a imoralidade sexual faz parte disso. Mas quando nós olhamos sobre santificação, é um processo que engloba todas as áreas da nossa vida. Santificação fala sobre trazer luz a tudo aquilo que é treva no nosso coração. O processo de santificação, ele fala da inveja dos nossos corações. O processo de santificação, ele fala da maledicência da nossa língua. O processo de santificação, ele fala da intenção, ou no caso da má intenção dos nossos corações, em decisões, em falas. E nós precisamos estar atentos para nós estarmos andando e caminhando em conformidade com aquilo que o Espírito Santo tem gerado em nós. A obra dele em nós é de regeneração. Então, meus irmãos, a partir do momento que nós dissemos sim ao Senhor, cara, abra os braços e diz, vem em mim. Aceita o processo de regeneração do seu caráter. Aceite o processo de regeneração da sua vida, da minha vida. Eu preciso muito de Deus. E aí, santificação tem esse aspecto dessa regeneração que o Espírito traz em nós, mas também a capacitação. Capacitação para viver em um mundo hostil, capacitação para viver de forma digna do nosso Senhor. Capacitação para nós encontrarmos o que Salmos 16:11 diz, delícias perpétuas na mão direita do nosso Deus. Porque também existe prazer nesse lugar, mas nós só vamos encontrar prazer em Deus a partir do momento que nós nos sujeitarmos a Ele, e nós pararmos de tentar vencer esse cabo de guerra. Faz sentido? Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. E agora vem uma parte que eu falei que nós iríamos avançar e isso tudo ia fazer sentido.
que é quando Jesus diz: eu não peço somente por estes, o verso 20. Eu não peço somente por estes, não peço somente por esses 12 que estão aqui comendo comigo, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E essa porção, ela é incrível, porque Jesus, ele estende essa intercessão dele, não só para os discípulos daqueles dias, mas para nós. Por isso que eu disse que a oração de Jesus de João 17, ela vai ecoar até o dia da consumação. Porque enquanto houver possibilidade de pessoas acreditarem em Cristo e aceitarem a mensagem do reino de Deus, enquanto houver essa possibilidade, essa intercessão vai estar chegando a esses corações. Porque Jesus, ele está orando justamente por nós, aqui e agora, que dissemos sim para Ele, porque Ele está nos capacitando para levarmos essa mensagem para outros que virão depois de nós. Isso se Ele não vier antes, né? Amém. Mas você entende a preciosidade dessa dinâmica? Jesus está nos capacitando a cada dia. Jesus está capacitando os seus discípulos ao longo da história para viverem de forma digna dele. O Espírito Santo em nós não é apenas um poder, um fantasminha, alguma coisa que a gente recorre pedindo poder de Deus, ou um tremelique na hora do louvor. Não. O Espírito Santo em nós é o próprio Deus que está nos conectando a essa relação de amor entre o Pai e o Filho. Quando você olha para o seu irmão do seu lado, existe o Espírito Santo de Deus na vida dele. E você precisa reconhecer isso. Quando você olha para o teu irmão, você precisa reconhecer Deus na vida dele. Isso significa uns aos outros. Nós sermos um com o Pai e ser um com o Filho é fácil. Porque é a hora que, tipo assim, cara, eu posso falar que eu estou fazendo meu devocional, eu posso falar que eu estou orando legal e que eu estou agindo bem. Mas a hora, talvez, que nós mais demonstramos a nossa coerência e a nossa fé é quando nós conseguimos lidar com o outro, lidar com os nossos irmãos de forma digna do nosso Senhor. Aí sim nós vamos estar demonstrando que nós estamos fazendo parte dessa comunhão com o Pai e com o Filho. O apóstolo João também, se eu não me engano, na primeira carta dele, ele vai dizer que aquele que diz que ama a Deus, mas que não ama o seu irmão, se ele ama a Deus que ele não vê, e ele não, me embolei, mas vamos lá. Ele não ama o irmão que vê. Como que ele vai falar que ele ama, que ama Deus que ele não vê? Isso é duro. E esse é o questionamento do apóstolo João. Como você vai dizer que você participa da comunhão da Trindade? Como que você vai dizer que você participa da comunhão do Pai com o Filho, se você não reconhece a obra redentora do Espírito na vida do seu irmão?
Fica aí essa reflexão para a gente. Ele não pede apenas por aqueles, mas Ele pede também para aqueles que vierem a crer nele mais para frente, ao longo da história, e ainda para o final. No verso 24, Jesus vai dizer: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes reconheceram que tu me enviastes, e eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer. A fim de quê? A fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Essa é a porção final da oração de Jesus. E Jesus fala sobre a glória dele. Jesus fala sobre a glória que foi conferida a ele pelo Pai. E que a vontade dele é que nós possamos ter acesso a essa glória. E esse é o maior presente, o presente final, a cereja do bolo de tudo aquilo que a gente falou. Nós falamos sobre nós sermos guardados do mal, nós falamos sobre um processo de santificação, proteção para cada um de nós como discípulos, assim como estava disponível para esses homens. Mas existe uma porção preciosa, existe uma porção, que realmente é o que precisa cativar o nosso coração, nós sermos participantes da glória de Deus, nós sermos participantes, parceiros do plano de Deus, nós sermos chamados amigos de Deus, assim como homens lá no passado foram chamados de amigos de Deus, assim como pessoas que hoje a gente lê a Bíblia e a gente fica, uau! Eu fico impressionado com a história de Isaías, eu fico impressionado com a história de Ezequiel, eu fico impressionado com a história de João. Esse homem está no momento de oração dele e ele vê uma porta aberta no céu e a voz vem e fala para ele: sobe aqui. Esse é o tipo de glória, esse é o tipo de poder e presença de Deus que tem disponível para cada um de nós. Esse é o convite do Senhor e o resumo de tudo. Nós dissemos sim para Ele, permanecemos nele, somos capacitados para viver em um mundo hostil ao nosso Deus. Para quê? Qual é a finalidade de tudo isso? Nós estarmos juntos dele, nós termos acesso a ele, nós podemos ver a glória dele, nós podemos ver a glória do Filho. Esse precisa ser o maior anseio do nosso coração, muito maior do que qualquer coisa que Deus possa nos dar, maior do que qualquer coisa que Deus possa fazer ao nosso favor. E Ele é um bom Pai, Ele faz. Mas maior que tudo isso, o nosso coração precisa arder de expectativa em ter Deus, em ver a Deus, em estar perto e permanecer perto dEle. Porque como eu disse lá em João 17,3, o versículo que eu mais gosto, conhecer, a vida eterna é essa, conhecer a Deus. A vida eterna é essa, meus irmãos, conhecer a Deus. E ser participante da glória dEle. Ser participante da história que Ele está escrevendo. Esse é um privilégio que nós temos. Então, durante essas próximas semanas, até chegar na semana da Páscoa, eu quero te convidar a ser muito intencional nessa reflexão. Intencional na reflexão da obra da cruz, mas também da ressurreição.
de Deus invadindo a história através de Jesus, sabe? Deus entrando nas histórias do homem assim de uma forma muito impactante através da pessoa de Jesus e conduzindo a gente à redenção e conduzindo a gente com sua mão forte até o dia da consumação de todas as coisas, onde nós o veremos face a face. Amém? Feche os seus olhos. Pensa em toda a sua trajetória até aqui e como Deus tem te conduzido, sabe? Deus tem te conduzido nesse lugar de ser guardado no meio das tribulações. Ele não garantiu que a gente nós não teríamos momentos difíceis. Ele não falou sobre uma ausência de tribulação. Mas Ele garantiu que nós seríamos guardados de todo mal. Pensa no quanto Ele tem te capacitado para viver esses dias. O quanto Ele tem te chamado para perto. Mas de verdade, eu quero te encorajar a uma reflexão do quanto você tem correspondido a isso. Porque a parte dele Ele sempre faz. Ele é fiel. E Ele nunca vai mudar isso. Então Ele sempre vai garantir esse lugar de segurança de todo mal. Ele sempre vai garantir essa regeneração do nosso homem interior. Mas o quanto nós temos nos comprometido a viver esses processos e a viver de forma digna do nosso Senhor. Horas antes dele ser preso e de cumprir a boa obra que o Pai tinha conferido a ele, ele estava orando e intercedendo por nós. Poucas horas antes, ele estava falando sobre aqueles que ainda viriam a crer nele. Pessoas que ele nunca viu, pessoas que ele não conheceu. Esse é o nível e a profundidade e a intensidade do amor disponível para nós através de Cristo. É um amor que muitas vezes pode parecer ofensivo para os nossos corações. Porque quando nós olhamos para dentro, nós não vemos merecimento nenhum. Mas ainda assim, Ele disse sim a todo o processo. E pensar que a cada passo que Ele dava em direção à cruz, era um passo de fé em favor de nós. Era um passo de fé em favor de toda a humanidade. E como nós temos correspondido a isso? Como nós temos correspondido a isso? Mas no final de todas as coisas,
todos esses passos e todos esses processos, eles terminam e culminam nesse Deus frente a frente a nós. Tudo isso culmina num dia em que nós estaremos com Ele. Isso precisa ter um lugar central no nosso coração. Isso precisa ter um lugar fundamental no nosso coração. Será que nós estamos cedendo às hostilidades do mundo? Ou nós estamos correndo para a verdade de que Ele nos guarda? Os meninos vão estar conduzindo a gente numa adoração. Eu quero te convidar a ser muito intencional nesse momento. Muito intencional em corresponder àquilo que o Senhor, aquilo que o Espírito está movendo em nós. Eu sinto o Senhor conduzindo corações para esse lugar de proximidade. O Senhor chamando para perto pessoas que às vezes se sentem indignas, mesmo tentando, sabe, mesmo lutando, mesmo tentando correr a jornada, mas não importa o que você faz, você continua se sentindo indigno. Eu sinto o Senhor quebrando essa mentira e colocando a verdade de que Ele tem te capacitado e é Ele quem tem te conduzido para perto. Vamos adorar Teus olhos viram a salvação. Luz para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais meu. E eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção. Trigo esmagado, vinho novo e pão. Eu não sou mais meu. Eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar. És a sede que me faz beber. És o nome que escuta ao deitar.
És a sede que me faz beber. És o nome que escuta ao deitar. Nos coloca de pé. Olhar que vejo ao amanhecer. Vamos cantar isso mais uma vez. És a fome que me faz cantar. És a sede que me faz beber. És o nome que escuto ao deitar. E o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, gastarei minha vida Jesus, nós nos achegamos a Ti. te coroar. Nós nos achegamos ao Senhor. E esse é o meu anseio, Santifica-nos meu amor na verdade. por ti. Tua palavra é verdade. Não será Nós queremos ser um contigo, assim como você e o Pai são um. Senhor, nos acolhe em teus braços. Ajuda-nos a perseverar, ajuda-nos a permanecer fiéis a Ti, com inteireza de coração. Pai, não só pelas metades, não só com frações, pequenas porções da nossa fé, mas ajuda-nos a viver de forma digna do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a corresponder ao Seu coração. Não nos deixe, Pai, não nos deixe ceder às armadilhas, às tentações. Mas ajude-nos, Pai, ajude-nos a manter os nossos olhos fixos naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Até aquele glorioso dia, encontre-nos fiéis, Senhor. Encontre-nos fiéis, Jesus. Encontre os nossos corações queimando de amor por Ti. Perseverança e fidelidade. Perseverança e fidelidade, esses são os tesouros dos santos. Nos dias, Pai, onde as nossas emoções estiverem abaladas, nos dias em que a nossa convicção estiver abalada, que a Sua palavra, ó Cristo, seja o firme fundamento que nos conduz. Estivermos loucos para dizer não para o Senhor, que nós sejamos convictos em fé, capacitados pelo Espírito a corresponder ao Seu coração, a corresponder ao Seu chamado. Para a glória do Teu nome nós oramos. A Tua palavra encontre morada em nós. Que você, Jesus, encontre aqui amigos que desejam corresponder ao Seu chamado, amigos que desejam corresponder com a vida. Amigos que Te amam de todo o coração, com toda a força, com toda a alma e entendimento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
frente. Galera que tiver escalada. Se você quiser alguma oração, se você tiver algum pedido específico, nossos irmãos vão estar aqui na frente. Eles vão orar por você. Eu tinha uma convicção muito forte no Espírito, assim, de que realmente existiam pessoas aqui que estavam correndo a jornada e, embora estivesse fazendo muitas coisas, ainda persistia no coração dessas pessoas um sentimento de indignidade. E aí eu sentia o Senhor soprando a verdade dele sobre isso, sabe, de que Ele tem te chamado para perto, e que é o Espírito quem te capacita, não é o tanto de coisas que você faz. Então, se isso fez sentido para você, os nossos irmãos vão estar aqui na frente também. Se você quiser oração, você pode vir, fique à vontade. Nós estamos encerrando mais um culto. Se você é nosso visitante, o pessoal do staff está ali, mãozinha levantada. Nós temos um presente do nosso pastor Vitor para você. Não deixe de ir lá, nós queremos te conhecer, nós queremos te amar como igreja. E é isso, meus irmãos, vamos em paz. Que o Senhor nos abençoe. Que Ele resplandeça o rosto dele sobre nós, que Ele tenha misericórdia de nós e que nos dê paz.